Opa, galerinha, e aí, como é que estamos, beleza? Na nossa aula eu tenho o prazer de apresentar a vocês um casal a qual eu trabalhei muitos anos com eles, aprendi muita coisa e me divertia tanto, gente, tanto, a gente ria com qualquer coisa, então era complicado a gente ficar sério. Ainda bem, graças a Deus, os nossos trabalhos eram tudo levado na diversão, na alegria, na espontaneidade. Então, graças a Deus, eu não tive problema com isso, porque não dava pra ficar tão sério assim com eles. Bom, eu vou deixar de papo aqui. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nas coisas que eles pontuam, que é muito importante para você que vai seguir a carreira de atuação, ou também a parte técnica, essa parte invisível que o teatro tem, que é a iluminação, que é o figurino, que é a maquiagem, enfim, tudo isso. Bom, vou deixar de papo aqui e é com muito prazer que eu apresento a vocês a Sandra Maurami e o Charles Murray. Vamos conhecê-los? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Sandra, não é a Bullock, mas é Maurami, Sandra Maurami. Eu sou o Charles Murray, brasileiro, apesar do nome, né, sandrense, então não sou aqui de fora, sou aqui de dentro do Brasil mesmo. Vira-lata europeu. Exatamente. Bom, eu venho lá das bandas de Minas Gerais, né, e como todo bom mineiro eu gosto de um café, eu gosto de um pão de queijo. E eu gosto também de contar caos, né, gente? É o que dá prazer para mineiro. Botou um café, um pão de queijo e podendo conversar, a gente vara a noite, vara o dia, a gente faz o que for. A vida tá feita. A vida tá feita. Eu sou formada em artes cênicas e sou pós-graduada na arte de contar histórias. Então, eu me formei como atriz, eu fiquei muito tempo trabalhando nessa área e logo em seguida eu comecei a ser convidada para contar histórias e também foi um recurso que eu encontrei ali para dar aula de teatro e eu fui me apaixonando por esse caminho, eu fui me apaixonando por esse recurso, né, que é a arte de contar histórias, que é bem diferente do teatro, apesar de todo mundo achar que é a mesma coisa, né, mas é um lugar muito diferente. E desde que eu comecei a contar história, minha agenda começou a ser lotada por contações de histórias e o teatro foi ficando de lado e eu fui vivendo da arte de contar histórias, então eu me embrenhei nesse mundo com grandes contadores tradicionais mesmo, né? Aqueles que caminham através da palavra, que viajam o mundo através da palavra e é o que eu faço até hoje. E esse caminho me levou também para o corporativo. Hoje eu atendo empresas dando treinamentos e consultoria do uso da narrativa e da contação de histórias para diversas áreas, na verdade, dentro das empresas. Para líderes, para liderados, para melhorar a comunicação entre os setores das empresas. Também sou chamada pelas empresas para narrar histórias para os funcionários, às vezes para os filhos de funcionários e também para construir histórias relacionadas à marca da empresa ou o percurso que a empresa trilhou durante todo o seu período de existência, né? Então, com isso eu trabalhei para grandes empresas como Givaudan, Leroy Merlin, Louis Vuitton, Banco do Brasil, Grupo Segurador Banco do Brasil e Mafra, Bradesco. Tem várias empresas que eu já atendi, algumas eu ainda atendo atualmente. E hoje na verdade eu acabei desenvolvendo um método de como narrar histórias para acelerar processos de cura, processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e hoje eu ensino profissionais da área terapêutica a contarem histórias e trabalharem com as histórias como uma ferramenta mesmo para acelerar os processos terapêuticos, tanto dele próprio quanto do cliente, né, do paciente.
E tudo isso, eu cheguei nesse lugar exatamente porque eu fui parar no teatro. Eu me lembro que quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu me formei em Ribeirão Preto, e eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu fui para Ribeirão Preto para fazer faculdade de psicologia. E estudando um pouco de psicologia, eu entrei em contato com o tal do psicodrama. E foi exatamente participando de um psicodrama que eu falei, não quero mais psicologia, eu quero isso daqui. E aí eu comecei a fazer teatro. Bom, a minha trajetória no teatro, eu lembro que acho que minha primeira grande dificuldade também foi com a minha família, com a minha mãe, porque eu era um garoto muito precoce. Eu, com 12 anos de idade, eu já tinha falado para toda a minha família que eu queria ser médico ortopedista. Então eu era um gênio precoce, né? Eu já sabia que queria ser médico, já sabia qual era a especialidade que eu queria ser. Foi quando fui estudando, eu cheguei a fazer cursos de patologia clínica, sou patologista clínico formado. Foi 2 meses de curso de patologia, foi o colegial técnico que eu fiz. Eu percebi que eu não queria ser médico, coisíssima nenhuma. E aí foi nesse meio tempo eu percebi o que eu gostava de fazer na minha vida. E eu sempre gostei de ficar no teatro, quando tinha as aulas de teatro na escola. E eu falava, vou ser ator, legal. E foi o dia que eu virei para minha mãe, que disse que não queria ser mais médico, que queria ser ator. E aí, esse foi realmente uma parte bem difícil. Mas depois a minha mãe foi uma das que mais me apoiou nessa caminhada. O teatro, ele, para mim, no começo, eu me formei pela Fundação das Artes São Caetano do Sul e era muito trabalho, muito trabalho. O teatro no começo para mim não deu dinheiro, assim, eu não ganhava nada com teatro, tanto que eu comecei a trabalhar com recreação, com passeios escolares, fazendo festas. Eu trabalhei muitos anos com isso, porque era o que me sustentava para poder fazer o meu teatro. Durante muito tempo eu fiz teatro que não ganhava nada, era incrível, assim, você terminava uma apresentação, você ganhava a passagem do ônibus para voltar para casa. Passei muito por isso. Não são todas as produções teatrais que são assim, né? Mas você passa uma época em que você realmente é muito... é difícil ganhar dinheiro nesse primeiro momento. Foi quando eu decidi, eu cansei um pouco de não ganhar dinheiro com teatro, eu saí um pouco desse teatro em cartaz, que se fica em cartaz, e eu comecei a fazer algumas peças, comecei a trabalhar para o corporativo, fazendo muito teatro de empresa. Foi aí que eu comecei a ganhar mais dinheiro. A recreação já estava na minha vida, comecei a trabalhar com evento e acabei me formando na vida, né? Não fiz nenhum curso, mas me formando na vida, nessa parte corporativa, de apresentações, de performance em eventos, também fazendo trabalho um pouco parecido com o que a Sandra fazia, de criar eventos e criar textos e criar intervenções para o mercado corporativo. E isso acabou me levando para outras, a partir do momento em que eu fui evoluindo na minha carreira, vamos dizer assim. Tive uma companhia de teatro durante 11 anos, que era a Companhia dos Ícones. Foi através dela que a gente se conheceu, que eu fui fazer um espetáculo na cidade, em Ribeirão Preto, e aí eu fui fazer uma divulgação num bar, e ela estava lá, e a gente acabou ficando junto, não em horário de trabalho, mas acabamos ficando junto. Achar que não deve, pelo menos foi onde a gente se conheceu. Não foi onde a gente se conheceu. Você queria falar o quê? Você quer completar alguma coisa? Não, eu queria que você consertasse a frase, porque se o Luquinha achar que não pode colocar. A gente se conheceu, você vê, o teatro também constrói famílias, né? Então, eu tive uma companhia durante 11 anos e essa foi uma experiência muito forte para mim, muito intensa mesmo, porque eu percebi todo o trabalho que tem por trás do teatro, como produtor. Então, eu tive muita sorte no começo da minha vida do teatro, que eu fiz parte de um grupo chamado Regina Passes, que mora no meu coração, e eles me ensinaram bastante sobre o que tem por trás, o que você tem que ter respeito por todas as pessoas que trabalham no teatro. Pelo técnico, pelo cara do som, pela menina que
a mulher que limpa o camarim, toda essa infraestrutura, porque é muito trabalho quando você sai simplesmente do palco, só tá no palco, se você é um bom ator, se você é um ator dedicado, já é bastante trabalho, mas quando você tá como produtor, todos os detalhes é insano, assim, é muita coisa. Então eu aprendi a respeitar muito tudo o que envolve o teatro por trás desses 11 anos que eu tive essa produtora, dessa companhia de teatro, eu aprendi muito. O meu maior desafio que eu encontrei foi com a minha mãe. Não tinha outro. Porque a filha que tinha ido para Ribeirão Preto para fazer psicologia na USP estava desistindo da psicologia para poder ingressar no teatro, um lugar onde nunca foi muito bem visto pelos nossos pais, porque devido a toda a visão que eles tinham, né, de que teatro é lugar de promiscuidade, lugar de drogas e que não dava dinheiro. E aí foi o meu maior desafio. Eu lembro que quando eu liguei para ela para dizer: mãe, passei no vestibular. Nossa, ela ficou muito feliz. Que maravilha, minha filha. Aí ela falou: você vai ser psicóloga? Eu falei: não, mãe, eu não passei no vestibular de psicologia, não. Você passou em vestibular pra fazer o quê? Eu falei: eu vou fazer artes cênicas. Ela: que isso? Eu falei: teatro. Foi um silêncio total no telefone, gente. Silêncio total. Falei: pronto, matei a véia. Aí eu falei: mãe. Aí ela só virou pra mim e disse: bom, você faz o que você quiser. Mas foi o meu maior desafio, porque eu precisei fazer uma faculdade paga e não tinha condições. Então eu arrumei um trabalho, fui pagando a faculdade, até que eu descobri que dar faxina eu ganhava mais do que se eu trabalhasse CTL, né, com carteira assinada numa empresa. Então eu larguei o emprego e comecei a dar faxina. Então eu cheguei na minha faculdade num horário de intervalo, onde todos os alunos ali de artes cênicas estavam reunidos, e eu anunciei a eles: olha, estou pedindo demissão e vou começar a dar faxina. Como a maioria ali morava fora, era de fora, então pagavam a faxineira para limpar os apartamentos, eu anunciei: vocês vão despedir a faxineira de vocês e vão me contratar, porque afinal de contas eu preciso ganhar dinheiro para pagar a faculdade. Então foi isso que eles fizeram, e nos 2 últimos anos de faculdade eu paguei a minha faculdade dando faxina. Tenho muito orgulho disso, porque foi um desafio, e quando eu me formei foi uma conquista mesmo, né? Eu realmente consegui através do meu suor. Mas o maior desafio mesmo é depois que se forma, porque enquanto está na faculdade, enquanto você está estudando, é tudo lindo, você detém do saber, né, dos encenadores, você estuda muito sobre eles, então você se acha detentora de todo um conhecimento, e que na verdade esse conhecimento, quando você vai para a prática, ele faz muita diferença, não, porque você tem que ser bom no negócio mesmo que você faz, né? Você tem que ser bom ator, boa atriz. É claro que a teoria sempre ajuda, mas só isso não resolve absolutamente nada. Então o maior desafio foi realmente entrar nesse mercado onde eu pudesse pagar as minhas contas, botar comida dentro de casa a partir do trabalho, né, como atriz. Mas eu realmente não encontrei muitos problemas. Foi desafiador, mas eu não encontrei muitos problemas. Eu nunca fiquei sem trabalho, eu sempre tive trabalho. Vim rapidamente para São Paulo, 1 ano depois de me formar eu vim para São Paulo e já comecei a trabalhar com um ex-professor que me deu aula na faculdade. E aí eu fui embrenhando nesse meio. Ele era dono de uma companhia de teatro e nós já estávamos juntos, porque nós não contamos, mas nós somos casados, né? Já há 12 anos já.
E ele era dono de uma companhia de teatro e, por incrível que pareça, em algum momento precisou de uma atriz para ingressar na peça que eles eles estavam em cartaz. E eu fiz o teste e passei e fiquei um tempo trabalhando com eles. Também desenvolvendo... Luquinha, você corta isso, tá? Depois o Luquinha pode ir fazendo, eu falo um pouco, você fala um pouco, ele vai editando. É só pra não perder a linha de raciocínio, tá? Tá bom. Aí eu fui fazendo, nesse meio tempo eu também fui trabalhando com outras pessoas, né? Fazendo outras peças, outros trabalhos. Mas realmente não era algo que me sustentava o suficiente aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, que é um lugar que é caro para viver, né? E eu não tinha ajuda de ninguém, não tinha... minha mãe não me ajudava, não tinha como me ajudar, então eu realmente tinha que trabalhar. E foi exatamente aí que eu comecei a trabalhar com as contações de histórias e realmente eu passei a viver das contações de histórias. Então acho que meus maiores desafios foram esses, assim, quando eu entrei na faculdade e ter que passar por cima de uma série de coisas para poder estar lá e me formar. E depois, quando eu vim para o mundo, realmente eu achei que não era tudo isso, né? Eu tinha o sonho de fazer parte do grupo Galpão, lá de Minas, né? Como se fosse fácil tudo isso. E realmente não é. Mas também não é impossível. E tive muitas conquistas, assim, viajando, fazendo peças, fazendo eventos do Brasil todo. Então foram conquistas muito legais, que eu guardo aqui no meu coração, momentos muito especiais. E depois que eu saí da companhia, a companhia acabou, eu voltei para os eventos, trabalhando como mestre de cerimônia, ator em eventos, e isso acabou me levando também novamente para o mercado corporativo, mas dando treinamentos em empresas como consultor. Eu acho que as dificuldades, assim, é muito trabalho, não pense que é glamour, né? Não pense que é glamour. Não ache que você não vai ralar, porque você vai ralar, porque é muita coisa. Até porque é uma profissão vista assim como... você é ator? É como se você não trabalhasse, sabe? Porque você faz a alegria dos outros, ou você entretém as outras pessoas. Quem trabalha com entretenimento, às vezes parece que não está trabalhando, parece que só está se divertindo junto. É uma diversão, eu amo fazer, eu me divirto, mas tem muito trabalho por trás. Então ela é uma profissão assim que às vezes... quem olha pra você não encara ela com uma seriedade, não acha que ela é tão séria. Você é ator, então tudo bem. Eu até brinco, né? Porque eu tenho as 3 profissões que ninguém encara como seriedade. Você é monitor. Monitor, cara, legal. Você passeia, vai em sítio, leva. O que mais você faz? Eu sou guia turístico. Você é guia, cara, que legal. Só viaja por qualquer lugar. Mas fala. Trabalho. O que você trabalha? Eu sou ator. Ator. Só ficando à noite aí, depois ainda vai comer uma pizza. Que é isso? Então são profissões que não são vistas dentro do comum. Isso a gente sofre um pouco, a gente percebe isso das pessoas. Então não se iludam com isso, é muito trabalho. Dificuldade, assim, os meus sonhos de moleque, quando eu tava querendo fazer teatro, eu queria fazer teatro, realizei alguns, eles tomaram outros caminhos e criaram-se novos sonhos. Então esteja aberto a essas mudanças, porque quando a gente não fica muito aberto a essas mudanças, a gente sofre um pouquinho mais, né? Então, acho que é só aberto a essas mudanças que podem acontecer. E como diz no teatro, merda pra todo mundo. Se não puder falar merda, corta, mas merda pra todo mundo. Uma das coisas que eu aprendi e que ficou muito claro pra mim, quando eu estava na faculdade, eu criei um monólogo. Eu adaptei, na verdade, um monólogo que se chamava Colcha de Retalhos. E onde eu interpretava 7 mulheres e contava a história dessas mulheres. E eu comecei a trabalhar com essa colcha de retalhos e comecei a viajar às cidades ali próximas. E eu me lembro que eu tinha uma professora que ela ficou muito brava comigo, porque ela ficou sabendo e ela disse pra mim: mas você não é formada, como é que você tá cobrando por isso, sendo que você não é formada?
A gente não cobra pela arte, principalmente quando nós estamos estudando. E eu me lembro que eu olhei bem no fundo dos olhos dela e eu disse: o meu amor pela arte está muito bem resolvido. Agora eu quero que ele preencha a minha geladeira e pague as minhas contas. Então essa ideia e essa ilusão, na verdade, de que a gente deve fazer arte apenas pelo amor, resolva então seu amor pela arte. É possível ganhar dinheiro com a arte. Não é fácil, mas é possível. É possível você viver do seu trabalho, desde que você tenha a humildade de saber realmente qual é o seu lugar e até onde você pode ir, né? Agora, acabei de dar uma dica, né? Essa foi uma dica. Resolva seu problema, resolva seu amor pela arte para você ganhar dinheiro com. Outra dica é: estude menos teoria e trabalhe mais na prática. Eu não sei nem se eu posso falar isso. As teorias, elas precisam vir como embasamento para a prática, mas elas não podem ser o suporte do seu trabalho. Porque se você é muito teórico, mas não é ator, não é um bom ator, não coloca aquilo, não se desafia, né? Não tenta ultrapassar os seus limites, como ator mesmo, na prática, a teoria não vai sustentar. Então a teoria, ela amplia o seu repertório de prática, mas ela não deve realmente ser aquilo que te coloca como um bom ator, porque não vai ser, né? No mercado mesmo não vai ser. A dica que eu dou, percebam o quanto vocês vão perceber o quanto essa profissão, ela te abre caminhos que são inimagináveis. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse dar treinamento em empresas. Eu não tenho nenhuma formação empresarial no mercado, nunca trabalhei com carteira assinada, com CLT na minha vida. Sempre trabalhei com eventos, com teatro, enfim. E eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando no mercado corporativo, ganhando dinheiro com isso. E aí te dá tantas possibilidades. O mercado do evento é um mercado muito forte, onde você pode trabalhar como ator de evento, você pode trabalhar na parte da publicidade, no teatro, dentro do teatro, cinema, enfim, televisão, que todo mundo fala, cinema, televisão e teatro. Mas ele te dá possibilidades de treinamentos, de palestras, porque trabalha com a comunicação. Você acaba, quando você se envolve dentro da comunicação, isso te abre um leque muito grande. E aproveitem, porque o mercado hoje em dia ele está precisando de gente, ele está trabalhando muito o lado humano. O que o teatro trabalha muito, a gente lida muito com o lado humano, com pessoas, entretendo pessoas, conversando com pessoas, e treinando pessoas. Então, quando você tem esse contato humano, o mercado hoje em dia está precisando dessa humanidade. Eu estou falando do mercado corporativo mesmo, eles estão procurando isso. Então, quando você já treina isso, porque você trabalha numa profissão que exige que você tenha para você ser um bom profissional, você tem essa disposição para lidar e conversar com as pessoas, isso te dá um gabarito, não é gabarito, mas te dá me fuge a palavra da cabeça, uma expertise em você poder trabalhar dentro de outros mercados que não sejam teatro, televisão ou cinema. Então acho que a dica que eu dou é: estejam abertos a tudo que vivenciar e mergulhem de cabeça, trabalhem essa humanidade, trabalhem esse contato com as outras pessoas, porque hoje em dia o mundo está precisando, o mercado está querendo esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa mais humana e que consegue se desenvolver e consegue falar com mais tranquilidade com as outras pessoas. Tem uma coisa interessante, né? Essa foi a nossa experiência. Cada um vai vivenciar uma experiência diferente. Eu acho que desde que a gente leve seriamente o que nós nos propomos a fazer, cada um vai ter os seus desafios. E eles serão diferentes para cada um.
Conheço muitas pessoas que se formaram comigo que não estão na área do teatro, foram fazer outra faculdade, fazer faculdade de advocacia, se embrenharam por outras áreas porque foram descobrindo que não haviam trabalhos para eles, né? Isso não significa que o teatro não tem espaço, só significa que ou você é bom ou você não é, ou você se dedica, se torna bom, né? Ou você não é, e aí vai ficar de fora. Mas eu acho que a gente não deve criar muitas expectativas ao ouvir a experiência do outro, né? Essas foram as nossas experiências, os nossos caminhos, você vê, ele teve experiências diferentes da minha, desafios diferentes dos meus, e vocês terão os de vocês. E eu acho que estar aberto a vivenciar esses desafios vai facilitar a caminhada para vocês. Porque quando criamos expectativas, e muitas vezes as expectativas não são correspondidas, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, a frustração é grande, né? E aí a gente entra numa roda de culpar o teatro, culpar as pessoas por não ter tido sucesso ou por não ter alcançado as expectativas criadas por nós. Então estejam abertos e saiba que quanto mais você aprender desse mundo e se dedicar desse mundo, como o próprio Charles disse, né? Quando ele foi para a produtora, ele realmente soube o que era o trabalho que estava por trás. Então quando a gente está no teatro, a gente deve saber pelo menos um pouco de tudo, um pouco de luz, um pouco de som, um pouco de direção, um pouco de quem fica como contra-regra, um pouco de maquiagem, do que funciona, do que não funciona, um pouco de cenário, né, de cenografia, também para a gente saber o que funciona, o que não funciona. Não ficar se achando o último pacotinho da bolacha. Não, a última bolacha do pacote. Bolacha do pacote, arroz. Saber o que você pode passar no rosto que vai iluminar e vai aparecer teu rosto e vai destoar, ou que vai deixar teu rosto mais visível. O que você coloca no chão de um palco para poder facilitar a gente visualizar os atores de longe, enfim. Um pouco de tudo ali, sabe? Você tem que pelo menos ter um olhar de um pouco de tudo, porque senão fica tudo muito na mão de outras pessoas para que a coisa toda saia bem. E teatro é grupo, é trabalhar com pessoas. Algumas pessoas conseguem trabalhar sozinhas no teatro, mas na hora que a gente olha, ele não está sozinho. Ele pode estar fazendo um espetáculo solo, mas ele não trabalha sozinho. Tem toda uma equipe ali que ampara e que ajuda na produção, né? Toda uma engrenagem que faz aquilo funcionar. Não faz nada quando sozinho. A peça está acontecendo, para aquela peça está acontecendo daquele jeito. Então é isso. Eu acho que é isso. Não. É isso. Então, boa sorte. Merda pra vocês. Merda. E que a caminhada de vocês seja linda. Muita merda. Muita merda. Depois o Luquinha fala porque que a gente fala merda. Os alunos devem saber. Não sei. Mas claro que eu já expliquei para nossas crianças o que é a merda, né? E todo mundo já sabe o que é, né? Bom, se não souberem, quando a gente voltar presencialmente eu vou explicar para vocês. Mas eu acho que a maioria sim lembra, e a gente falava muito isso. Tanto é que eu nunca vou esquecer, quando a gente se apresentou 2 vezes, os pais de vocês ficaram olhando assim para mim, mas ainda bem que eu expliquei qual é o significado do falar merda no teatro, né? E olha só que bacana o que a trajetória da Sandra fez com que ela chegasse onde chegou, né? E olha só que bacana, né? O que a Sandra fez, né? Para continuar os estudos no teatro, resolveu fazer faxina e falou pro pessoal, os amigos dela da turma de teatro, falou: olha, demitam a faxineira lá e me coloquem para eu trabalhar na casa de vocês.
para poder bancar, né? Uma coisa muito interessante que ela falou, da prática, né? Da experiência. Eu acho que é isso mesmo, né? Você tem que ter os dois. Você tem que ter os estudos, a parte teórica, mas que a parte teórica não fique só na teoria, né? Tem que ser a prática. Para nós, atores, precisamos estar em prática de tudo aquilo que a gente estudou. É encontrar o equilíbrio, né? Eu achei bacana, muito interessante isso que ela falou. O Charles também, com a sua trajetória fantástica. Eu tive o prazer também de trabalhar um pouquinho essa companhia a qual ele ficou durante esses 11 anos. Foi lá também que eu conheci ele, né? E foi lá que a gente trabalhou também bastante tempo, né? Então eu estou muito feliz que eles fizeram parte das nossas aulas, contando um pouco da sua trajetória, contando um pouco das suas dificuldades e conquistas, né? E essas dicas fantásticas também que eles passaram. Gente, muitíssimo obrigado, Sandra. Muitíssimo obrigado, Charles. Esses parceiros fantásticos do universo do teatro, a qual eu também aprendo muito com eles, né? Aprendam tudo que tem nesse universo do teatro. Eu sempre falo isso para vocês, né, gente? Mergulhem não só na atuação, mas também na iluminação, na cenografia, no figurino, na maquiagem, né? Muito boas dicas também que a Sandra colocou, né? E a gente compreender um pouco mais desse universo do teatro. Muitíssimo obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que foi feita com muito carinho também. E vou deixar sugestões das nossas aulas aqui em cima, para vocês conhecerem e mergulharem cada vez mais no teatro. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da aula e a gente se fala na próxima. Tchau!